Agora, a informação de que uma em cada quatro crianças e adolescentes ouvidos em estudo da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, apresentou ansiedade e depressão durante a pandemia com níveis clínicos. O que isso significa? Necessidade de intervenção de especialistas. A pesquisa monitorou a saúde mental de 7.000 crianças e adolescentes do país inteiro, desde junho do ano passado. E um dos principais sintomas relatados pelos pequeninos é a sensação de pânico. E é sobre isso que agora nós iremos conversar com quem entende do assunto. Fala o especialista. Saúde. Bom dia, médico psiquiatra Luiz Henrique. Como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia, Patrick. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Esperamos contribuir com informações úteis à população hoje. Nós não temos nenhuma dúvida disso, de que você vai contribuir muito, como tem contribuído em todas as participações. Médico psiquiatra Luiz Henrique, o que caracteriza uma chamada síndrome do pânico? Quais são as características? Muito bom, Patrick. Tem um detalhezinho que é importante destacar, e eu sempre gosto de destacar isso, porque a gente está vivendo esse momento de pandemia, e as pessoas têm feito algumas associações que são, de certo modo, inadequadas. Isso por definição. A pergunta que você me fez é: o que é transtorno de pânico? Por definição, transtorno de pânico é a ocorrência de crises de ansiedade recorrentes sem um fator estressor específico, acontecendo de maneira espontânea e muitas vezes em situações em que o indivíduo se encontra relaxado, tranquilo, descansado, às vezes até mesmo ao acordar. Então, observa que pela definição de transtorno de pânico, nós não podemos fazer associação entre essa doença e o momento presente de pandemia. Afinal de contas, as pessoas se sentirem ansiosas e preocupadas e com medo de pegarem o vírus e de morrerem, ou de seus familiares mesmos pegarem o vírus e morrerem, é uma expressão humana normal. Nós somos seres humanos e temos emoções que fazem parte da nossa vida mental, vamos assim dizer, e que vivendo situações de grande estresse, de grande medo, é normal que nos sintamos assim. Por outro lado, quando nós falamos de um transtorno, ou seja, de uma doença psiquiátrica, como essa que você mencionou, transtorno de pânico, nós estamos falando de uma doença que se manifesta sem qualquer motivo aparente. A pessoa própria que sente as manifestações, taquicardia, sensação de mão suada, às vezes até mesmo a mão gelada, dor no peito, falta de ar, sensação de que vai desmaiar ou praticamente estar morrendo, né? A pessoa tem uma sensação física muito ruim. E o Manauara, Patrick, ele tem umas palavras que são muito interessantes. Muitos falam assim: doutor, parece que faz assim, ó. Você sabe o que que é? Não, não. Confesso, Quando faz, confesso que eu aí não sei. pronto, tem todos os sintomas, Olha né? só, E isso interessante. acontece muitas vezes de maneira inesperada, a pessoa não consegue prever quando isso vai acontecer. Uhum. E acha até estranho, porque muitas vezes essa ocorrência de crise é em situações de tranquilidade e em outros momentos, até mesmo um momento mais estressante ou mais grave da vida dela, não acontecendo a crise. Então a pessoa fica: meu Deus do céu, como é que pode, né? Aconteceu algo tão ruim e eu não tive crise, e ontem que eu estava tranquilo em casa, tive uma crise. Então, o transtorno de pânico ele se caracteriza basicamente por essas emoções ou sensações físicas que eu falei ainda agora, um medo muito grande de morrer, o coração acelera, dá a sensação de que a pessoa vai desmaiar naquela hora. Tem paciente que diz que é como se a alma estivesse saindo do corpo naquele momento, e isso acontece, Patrick, sem qualquer motivo aparente. A pessoa não consegue identificar um fator causal naquele período. Interessante essa explicação que o senhor também passa, doutor. Agora, em relação a essa situação que o senhor falou, né, que o cidadão, a cidadã coloca, o transtorno costuma ser mais comum entre os adultos ou acomete todo mundo, criança, mulher, idoso, como é que é isso?
Todo mundo. Na verdade, o transtorno ele é muito mais comum a partir do final da adolescência, ou seja, início da vida adulta. É raro acontecer o transtorno em crianças, é muito raro. Existem outros transtornos de ansiedade que nós encontramos com muito mais frequência na faixa etária entre 4 e 10 anos de idade, mas é muito mais comum o transtorno de pânico, particularmente a partir da adolescência e início da vida adulta. Idosos também podem ter a doença, não existe uma idade específica para a doença iniciar, pode acontecer iniciar em qualquer período da vida, mas muitas vezes a pessoa já vem manifestando sintomas da doença desde muito cedo, só que não é percebido, não é notado, é algo muito leve e a pessoa muitas vezes acaba deixando para depois, né? A primeira crise de pânico pode acontecer ali no início da adolescência e a segunda crise de pânico já no início da vida adulta, ou seja, não tem uma crise recorrente, né? Teve uma crise agora e anos depois. E aí, a partir daquele período, começa a ter crise recorrente, é quando a gente pode fechar um diagnóstico de transtorno de pânico. Por outro lado, o transtorno de ansiedade, e eu vou falar do transtorno de ansiedade de uma maneira mais abrangente, né? Ele traz para o indivíduo uma sensação de medo, antecipação do medo das coisas que estão por acontecer, e a visão de quem está sofrendo com ansiedade agora é de que sempre aquilo que está por acontecer vai dar errado, vai acontecer algo de muito ruim, é sempre um pensamento que a gente diz catastrófico. A pessoa não quer necessariamente pensar naquilo, ela se vê tomada por esse tipo de pensamento. Mais uma vez, eu estou falando do transtorno de ansiedade. Tá? O transtorno de ansiedade, ele invade o indivíduo de uma maneira tal que o próprio indivíduo muitas vezes se vê assim, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo isso? Ele não sabe explicar necessariamente o porquê das emoções, das sensações físicas, dos pensamentos que aparecem. A pessoa não quer ficar agitada, inquieta e agoniada, mas ela acaba ficando, porque o transtorno força isso. É diferente de uma ansiedade normal. E aí a gente precisa destacar a ansiedade normal nesse contexto, por exemplo, em que nós estamos vivendo. É normal que a pessoa tenha medo de andar sem máscara na rua e pegar Covid. É normal que a pessoa tenha medo de ir para uma festa, por exemplo, e aglomerar e pegar Covid. É normal que a pessoa tenha medo, por exemplo, de fazer uma viagem, nessa viagem, pegar Covid e, por isso, acabar deixando de fazer uma viagem, né, de participar de um evento, enfim, e a gente considerar isso dentro de um quadro de normalidade. Afinal de contas, existe um contexto que justifica tanto as sensações emocionais como as sensações físicas daquele indivíduo. Agora, a pessoa não ter um motivo para isso e ficar se sentindo dessa forma, e isso atrapalhando o cotidiano dela, por exemplo, impedindo ela de viajar, de participar de um evento, impedindo, às vezes, de ir para a atividade laboral, né, ir para o trabalho, ou para a atividade acadêmica e escolar, e você vê que a pessoa está num estado de sofrimento tal que ela mesma não consegue se libertar daquilo, que ela mesma não consegue nem explicar por que está sentindo aquilo, a gente pode estar diante de um transtorno. Mas a ansiedade normal, naturalmente, numa avaliação bem feita, a gente consegue fazer a diferenciação e, quando é normal, normalmente, Patrick, a abordagem terapêutica para a ansiedade normal é a psicoterapia, espiritualidade, religiosidade. Então, nós vamos recomendar a pessoa orar mais, fazer leituras bíblicas, procurar um profissional psicólogo, né, para fazer uma abordagem psicoterapêutica breve. Agora, diante de um transtorno psiquiátrico, nesse caso, um transtorno de ansiedade, seja uma ansiedade generalizada, seja uma fobia específica, seja uma ansiedade de separação ou mesmo um transtorno de pânico, e mais pelo menos 10 tipos de transtorno de ansiedade que existem, a gente vai ter que fazer uma abordagem medicamentosa. Muitas vezes a resposta terapêutica é muito efetiva, é possível a pessoa ficar com a doença muito bem controlada e levar uma vida normal. É muito interessante, novamente, essa observação que o senhor faz. Ou seja, o medo todos nós temos, né? A gente tem medo de sair de casa e ser assaltado, a gente tem Tem, receio, né? normal. Uma série de coisas. Agora, é bem difícil essa não confundir, aliás, com a chamada síndrome do pânico. E aí, esse transtorno, ele pode ter, médico psiquiatra Luiz Henrique, alguma origem genética ou isso está descartado? Sim, na verdade, é basicamente essa a explicação biológica dos transtornos de ansiedade. São doenças genéticas. Existem correlações de hereditariedade, mais ou menos 70 a 85% de herdabilidade. Significa o quê? Que quando eu pego uma criança, um adolescente, mesmo adulto com transtorno de ansiedade, eu olho para os ascendentes dele, pais, avós, tios, nós vamos encontrar pessoas com algum transtorno de ansiedade também. Então,
muitas vezes é bem mais fácil até para um pai ou uma mãe que já tem o transtorno identificar e começar um tratamento mais cedo no filho, porque ela já sabe o que é, né? Então, o que a gente recomenda, Patrick, é assim, já que é difícil diferenciar o que é normal do que é anormal, se essas emoções, se essas crises ou essas sensações físicas que parecem ser uma coisa corriqueira no indivíduo, se isso começa a prejudicar as suas relações afetivas, começa a prejudicar a sua relação de trabalho, começa a dificultar as suas atividades acadêmicas ou escolares, você começa a ter dificuldades sociais, inclusive, não sai mais de casa porque tem medo de ter uma crise, ou então só sai de casa acompanhado com alguém, porque vai que tem uma crise, já tem alguém para dar o suporte ali, né? Se a pessoa tem sensações físicas ou emocionais de muito medo e que isso interfere no dia a dia dela, procura a ajuda de um especialista, seja para tirar a dúvida, e aí é interessante notar, Patrick, que em muitos casos nós não fazemos tratamento com medicamento. A gente explica para a pessoa o que está acontecendo e propõe a ela outros recursos terapêuticos, né? As pessoas têm muito medo ainda do médico psiquiatra, porque tem aquela ideia de que ele vai sempre dar um diagnóstico de doença, que ele vai sempre passar um remédio forte e vai deixar a pessoa dopada. É sempre essa a preocupação das pessoas com relação ao médico psiquiatra. E a gente está aqui para reforçar que não tem nada disso. Para muitos casos não precisa de remédio, para os casos que realmente precisa, nós vamos buscar medicamentos que permitam a pessoa ter uma vida normal, ou seja, não é para ela ficar dopada, ficar sedada no quarto, em casa. Afinal de contas, o que a gente mais quer é que a pessoa tenha uma vida tranquila, uma vida normal e, consequentemente, uma vida feliz. Então, não tem vida feliz com remédio deixando a pessoa dopada, né? Pois é. Então, procura a ajuda do médico, tira a dúvida, né? Pede uma orientação e, se for preciso fazer um tratamento, siga o tratamento. O senhor falou agora há pouco na questão do tratamento, né? A gente que tem falado tanto sobre sintomas, e aí quem está ouvindo a gente pode até ficar mais preocupado ainda, mas eu pergunto ao senhor: existe tratamento? Dois, como é feito o tratamento? Então, existe tratamento e o tratamento é feito com várias abordagens. Uma delas é a abordagem medicamentosa, quando há necessidade. Se estivermos diante de um transtorno psiquiátrico, o medicamento em geral é inevitável. Se for apenas uma reação emocional normal, o medicamento em muitos casos não é necessário, apenas as outras abordagens. E aí entra a psicoterapia, a atividade física, a meditação, espiritualidade, religiosidade, a própria atividade de lazer, ou seja, nós estimulamos as pessoas a fazerem atividade de lazer. E nesse ponto é bem curioso, Patrick, porque na nossa abordagem terapêutica, nós recomendamos que a pessoa tente levar uma vida social o mais normal possível. Isso cria um embaraço hoje, porque tem as redes sociais, né? E aí a pessoa vem aqui ao consultório, por exemplo, com questão de ansiedade ou um episódio depressivo, e a gente afasta ela do trabalho, ou afasta da faculdade, ou da escola, enfim, para que ela possa fazer o tratamento. E na recomendação terapêutica tem ir para a igreja, ir para o núcleo religioso, ir para a atividade física, fazer atividades sociais e tudo. Aí a pessoa começa a tirar foto, fazer vídeos e postar na rede social. Só que ela está afastada do trabalho, está afastada da faculdade. Aí ela começa a ouvir assim, olha aí, ó, tá doente, mas está viajando, tá É, doente, mas está na o academia, povo não já vem trabalhar, fala, né? mas está aí aproveitando a vida, né? Enfim, as pessoas não sabem o que é ter a dor de uma doença. Eu preferia que a pessoa estivesse trabalhando e levando a vida dela normal no ambiente laboral e acadêmico dela, e eu não tenho dúvida de que aquela pessoa que está ali fazendo um esforço tremendo para viver minimamente bem, ela também adoraria estar no trabalho, ela daria tudo para estar no trabalho trabalhando, daria tudo para estar na faculdade estudando. Então, quem está lá, que não tem a doença dela, é só ter a doença dela e aproveitar a vida como ela. Eu posso ser categórico, Patrick. Não é a mesma coisa aproveitar um passeio, uma festividade, um evento qualquer que seja, sendo acometido por uma doença como essa. Transtorno de ansiedade dói muito, interfere muito na qualidade de vida do indivíduo. Então, se você vir alguém com uma doença como essa, em tratamento, fazendo as atividades do dia a dia, diga assim, poxa, que bom ela está conseguindo fazer. Tem gente que nem consegue sair de casa. Pois é, e também aquelas pessoas, infelizmente, não é, médico psiquiatra Luiz Henrique, que veem uma pessoa passando por um transtorno desse e ainda dizem assim: ah, deixa de frescura, isso é frescura. Com certeza o senhor já ouviu relatos como esse, não é?
Eu ouço muitos relatos assim. Recentemente veio a mãe, trata uma jovem, né, com transtorno de ansiedade generalizado, com ataques de pânico. E ela, o tratamento dela foi muito doloroso, a doença foi muito dolorosa, o tratamento foi bem difícil, inclusive, porque tinham outras condições na questão da doença dela. E a mãe começou a ter a apresentação da doença, também veio em tratamento. Na última consulta da mãe, ela falou assim: doutor, ontem eu pedi desculpa para minha filha, porque quando ela estava na condição que eu estava ontem, eu dizia para ela: minha filha, levante a cabeça, não se entregue, faça alguma coisa, saia para passear, vá dar uma volta, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, mas não se entrega. E ela falou: doutor, é o tipo de coisa que a gente não tem força para enfrentar. A gente até ouve de alguém, se esforça, não se entrega, mas não dá, é impossível. E eu fui pedir desculpas para ela por ter falado isso naquele momento dela, de maior intensidade da doença, e ela falou assim para mim: mãe, ela só queria me ajudar, eu lhe entendo. Por isso que hoje eu não falo isso para a senhora, porque eu sei que não dá. Então, muitas vezes, só dá para saber o que está acontecendo e ter a noção exata do que é ter uma doença como essa, Patrícia, quando a pessoa tem. Eu não vou dizer que eu rezo para que a pessoa tenha, não. Mas eu posso confessar que eu acho legal quando a pessoa falou mal de alguém e acaba vindo aqui no consultório com a doença também e revela que um dia falou mal e hoje está passando pela dor da doença. E que bom que a gente pode ajudar. Que bom que em muitos casos, mais de 90% dos pacientes ficam bem. A doença é muito bem controlada com os tratamentos próprios. Então, assim, dá para ter ânimo, dá para ter esperança no tratamento, né? Então, busque ajuda, peça ajuda, vá ao psiquiatra, perca esse medo de que médico, psiquiatra é médico de doido, que só vai passar remédio controlado forte, né? Vai tirar dúvida, pelo menos, e se aproxima desse profissional que tem muito a oferecer em termos de informação, de conhecimento e principalmente de tratamento e bem-estar. É isso. E a família, hein, doutor? Qual é o papel da família em toda essa situação a partir do descobrimento dessa síndrome do pânico? Antes do descobrimento, Patrick, Antes. porque os sintomas aparecendo e o diagnóstico só vem depois que a gente já Perfeito, tem sintomas, né? Então, perfeito. muitas vezes, antes do diagnóstico, a família já tem um papel muito importante, que é o papel de acolher, né? Você falou essa coisa é frescura e tal, É, isso acontece dentro de casa. Muitas vezes o pai ou a mãe fica: para de frescura, a menina está apaixonada, o menino tá falta do que fazer, passa o dia no videogame, isso é culpa da televisão, isso é culpa daquilo outro, enfim. Existe sempre um julgamento, né? E a família acaba perdendo a chance, em especial os pais, né, os cuidadores, que eles ficam mais da criança e do adolescente, perdem a chance, muitas vezes, de tentar entender o que está acontecendo naquele contexto, né? De ouvir melhor aquela criança, aquele adolescente, às vezes até mesmo o marido, a esposa, né? O pai ou a mãe, porque não pergunta o que pode fazer para ajudar. Olha, eu percebi que você está assim, que você está assado, né? De ontem para hoje você está meio estranho. Está tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Tem algo que eu possa fazer para ajudar, para compreender, enfim? E de repente fui eu que fiz alguma coisa? Me ajuda a te entender, que eu vou te ajudar a sair desse estado. Então, é simplesmente colocar o ouvido à disposição, colocar o coração à disposição também, né? Ser acolhedor nesse momento, evitar julgamentos. Muitas vezes acontece de a pessoa se manifestar com sintomas dessa natureza, e aí já vem aquilo assim: tá vendo? Ontem você fez não sei o quê, é por isso que você está assim agora, porque da outra vez você fez assado, né? Ou então, julgamentos de cunho religioso. Isso é falta de Deus, isso é porque você não tem Deus no coração. E, Patrick, várias pesquisas demonstram isso. Boa parte da população religiosa tem algum transtorno psiquiátrico, em geral, transtorno de ansiedade e depressão, e busca na religião, ou busca na espiritualidade, na religiosidade, recursos para lidar com a própria dor. Só que a pessoa não sabe disso, ela pensa assim, que é alguma coisa normal e que é Deus que está sustentando ela. E eu não nego que seja Deus sustentando, mas nós não podemos ignorar a biologia, né? Deus, como um ser espiritual, e aí qualquer pessoa pode dar o nome que quiser para essa figura, mas não perde a sua essência, né, de espiritualidade e superioridade na natureza. Mas nós não podemos esquecer que Deus nos deu o corpo, e esse corpo tem uma engrenagem biológica, bioeletrônica, bioelétrica, enfim, magnética, que funciona de uma maneira tal que os médicos conseguem hoje entender e propor tratamentos quando há necessidade. Então,
vai procurar a espiritualidade e a religiosidade, mas não deixa de procurar o recurso médico, né? Então, se você vê que o seu familiar tem algum problema assim, não fica dizendo para ele só, vai para a igreja, vai rezar, isso é falta de Deus. Vai no médico, pede uma orientação profissional. Se tiver alguma doença, trata. Mas não deixa de ir para a igreja rezar, não deixa de fazer a caridade, não deixa de ser um homem bom, né? Então, as coisas se complementam. Da mesma forma que vai procurar um psicólogo, da mesma forma que vai fazer atividade física voltada muito mais para a questão biológica, que acaba afetando o indivíduo mentalmente. Então, todos os recursos devem ser utilizados e, nesse contexto de relação intrafamiliar, o acolhimento, a compreensão e a escuta fraterna, vamos dizer assim, aquela em que a pessoa se dispõe de maneira tranquila a ouvir o seu familiar, ajuda muito, tanto no diagnóstico como no tratamento, porque compreendendo ela vai auxiliar o indivíduo no seu tratamento e o paciente, em seu tratamento, se sentindo acolhido e amparado pela família, adere de maneira muito mais fácil às terapêuticas propostas, né? Pois Então, é. a família tem um papel muito importante nesse O contexto. papel da família é um papel importante, desde que, como o senhor colocou, desde que a família haja da maneira correta, né? Do jeito que o senhor está colocando. Por exemplo, aquilo que eu conheço, eu vou dar uma opinião. Já aquilo que eu não conheço, eu vou indicar um profissional para falar sobre isso. Por exemplo, eu estou falando ao microfone, mas tem um profissional aqui cuidando da mesa de áudio, que a gente chama, que é o Paulo Henrique, né, que comanda todo esse processo aqui. Então, se eu quiser, além disso, eu já não vou saber. Eu já vou ter que perguntar a ele, que é o profissional. Ô, Paulo, diz uma coisa, eu posso colocar o som do médico psiquiatra Luiz Henrique no som da caixa? Ele vai dizer, pode. Então, ele é que vai explicar e conduzir como é. A mesma coisa como o senhor está falando. O que adianta a família dizer assim, vai procurar não sei o quê? Não, não, não é isso, não é só isso. Procura um profissional e o profissional está dizendo, o importante é esse primeiro passo. Quer depois procurar a igreja, a questão espiritual, não tem problema, pode procurar. Mas não esqueça de procurar também o profissional daquela área, que lá na frente você vai agradecer, não é? Muito obrigado, médico psiquiatra Luiz Henrique. Não sei se o senhor quer colocar mais alguma situação sobre esse assunto. Eu quero agradecer primeiramente pelo espaço de sempre, pela oportunidade de esclarecer e orientar as pessoas e deixar aqui o meu pedido, né? Que as pessoas realmente tirem esse preconceito em torno do psiquiatra, em torno do psicólogo, dos profissionais de saúde mental. Faça uma visita, procure ajuda especializada. Nós vamos saber pelo treinamento que recebemos não só acolher e amparar, como também fazer os diagnósticos necessários e tratar para que a sua vida volte ao normal e você se sinta cada vez mais feliz. Meu grande abraço, um beijo a todos e até semana que vem. De volta aqui, né? É Agora isso nas aí. sextas-feiras, viu, Patrick? É toda Não vai ser na sexta? terça, vai ser na sexta-feira da semana que vem. Legal. A gente tava com saudades tuas, viu? Que bom que você está agora conosco toda semana. Muito obrigado.